Algumas pessoas me perguntam assim: a interpretação kármica de um mapa tem uma remuneração maior do que uma interpretação tradicional? Isso não depende, eu acho que não depende de ser uma interpretação tradicional ou uma interpretação kármica, tá? Eu acho que essa questão de remuneração tem muito mais a ver com a experiência e o conhecimento de quem está fazendo a leitura do que do conteúdo que você está passando para a pessoa, né? Das respostas que você vai dar para essa pessoa, para o seu cliente, tá? Mas, se você se sentir atraído pela astrologia kármica apenas pela remuneração que você pode obter com ela, eu diria que a astrologia kármica não é para você. Por quê? Você vai dedicar um longo tempo, né, para estudar, se aprofundar nesse conhecimento, e todo trabalho merece ser remunerado, tá? E quando você faz uma leitura de um mapa, você ainda gasta ali algumas horas fazendo a interpretação do mapa e depois fazendo a leitura para o cliente. E isso é tempo da sua vida que você gasta e que você poderia estar trabalhando em outra coisa para ganhar dinheiro para pagar suas contas. Então é mais do que normal você ser remunerado pelo seu trabalho e visar isso, a remuneração como recompensa pelo seu trabalho, pelo seu estudo, pelo seu esforço. No entanto, esse não pode ser a única razão de você buscar a astrologia kármica. Porque eu falei uma série de coisas que eu pedi para você pensar, se você se identificava, né, com alguma daquelas coisas, e aqueles itens são mais importantes do que a remuneração. A remuneração, né, o que você recebe pelo trabalho da leitura do mapa, é uma consequência. Mas aqui a gente está falando, né, de um trabalho que lida principalmente com o emocional das pessoas. Então, você tem que ter habilidades específicas para fazer esse tipo de trabalho. Você gostar da astrologia, buscar propósito para a sua vida, querer ajudar as outras pessoas, né? Querer se aprofundar nesse conhecimento, se aprofundar nos assuntos da alma e ajudar outras pessoas com isso, tem que ser primordial antes de você pensar na remuneração. Tá? Esses fatores são mais essenciais, né? Porque você está lidando com um ser humano, você está lidando com um trabalho que pode curar várias questões emocionais na vida da pessoa. Tá? E aqui eu vou fazer uma analogia com os médicos. Eu costumo relacionar muito com o médico, né? Vou falar de médico, mas pode ser um psicólogo, pode ser um psicoterapeuta. Se ele estiver fazendo esse trabalho, eu estou falando de profissões que lidam com o emocional da pessoa ou que lidam, não é, com problemas físicos que podem gerar problemas emocionais, na questão do médico, né? Então, o que acontece? Se o médico está ali só visando o quanto ele vai ganhar com aquilo, ele pode fazer estragos inúmeros e a gente cansa de ver isso no jornal, não é? Médico, ou o cara que se passa por médico, ou aquele que faz intervenções que só deveriam ser feitas por médicos, ou só deveriam ser feitas num hospital, ou que precisa de todo um cuidado com a pessoa, com o paciente, e a responsabilidade do resultado que aquilo vai gerar, né? E o cara tá só pensando em quanto ele vai ganhar, e aí ele não se ele não leva aquilo a sério, ele não leva o ser humano a sério, ele não considera essas questões emocionais, ou às vezes ele é brusco demais, ou olha aqui, toma esse remedinho aqui, passa, de repente isso vai resolver o teu caso. Olha, pode ficar ruim, mas depois vai ficar bom, e ele não está querendo saber se isso vai te afetar, se isso não vai te afetar, que estrago que aquilo pode fazer na sua vida, porque ele não tem a empatia pelo problema do outro. Isso vai gerar mais karma do que qualquer outra coisa. Então, ter como principal objetivo se aprofundar no conhecimento da alma,
evoluir espiritualmente, porque quando você trabalha com esse tipo de coisa, né, quando você trabalha com astrologia kármica, quando você está auxiliando outras pessoas, doando o seu conhecimento, né, fazendo com que o seu conhecimento leve melhorias de vida para outra pessoa, porque você vai lá analisar o mapa, aí você pinça uma coisa que está atrapalhando a vida daquela pessoa, e às vezes é uma característica de personalidade dela, é um comportamento dela, que ela já está trazendo aquilo de muitas outras vidas. Isso está acarretando inúmeros problemas na vida dela. E você, com tato, com jeito, sabendo abordar a questão e levantando essa questão, trazendo isso para a consciência do cliente, fazendo com que a pessoa interiorize aquela informação, que aprenda como lidar com aquilo, que aprenda o que ela precisa melhorar, aprenda o que ela precisa mudar. Você vai causar um efeito na vida da pessoa que realmente vai transformar a vida dela, que você vai poder ajudar essa pessoa a curar uma ferida emocional. Às vezes é uma questão que envolve outras pessoas, né, de relacionamento, um relacionamento complexo com a família, e você, através da leitura do mapa, você encontra os caminhos do que precisa ser resolvido e como precisa ser resolvido. Então, você está lidando com o ser humano, com a vida e o emocional de uma pessoa. E para isso precisa ter muito cuidado, precisa ter delicadeza, sutileza. Então, se você tem isso em você, né? Porque a sutileza, a delicadeza, as palavras certas para usar, isso você consegue até aprender, desenvolver, melhorar. Mas se já está no teu íntimo essa vontade de ajudar as pessoas, de tentar fazer esse mundo um mundo melhor, aí esse é o gatilho principal. É isso que vai transformar em você numa boa ou talvez numa excelente astróloga kármica, e que pode ajudar muitas pessoas. E quanto mais praticar, porque de boa para excelente, a diferença é a prática. Quanto mais praticar, você de boa, você vira excelente. Às vezes, tem pessoas que já trazem isso de outras vidas. E aí é mais um indicativo. A pessoa já é naturalmente uma pessoa empática, uma pessoa que tem o cuidado com o outro, que ela tem uma habilidade para falar, que ela tem essa delicadeza no falar com o outro, que ela sente a conexão com o problema do outro, que ela respeita a condição, o problema, a situação das pessoas, que não julga. Então, com todas essas características, né, aprender a usar uma ferramenta vai ser a parte mais fácil, entendeu? Aprender a usar a ferramenta da astrologia kármica, entender os conceitos e aprender a interpretar o mapa. Aprender a interpretar o mapa vai ser a parte mais fácil, entendeu? Então, de novo, a remuneração é uma consequência, e é uma consequência natural. Por quê? Porque quem é ajudado por você vê valor nessa ajuda, entende que isso modifica a vida dela, que isso melhora a vida dela, e que você encurtou um caminho gigante que, se ela não soubesse, se ela não tivesse acesso a essa informação, ela podia passar ainda anos com o mesmo problema, que ela não ia conseguir resolver sozinha, porque ela não sabia qual era o caminho, e aí você encurtou esse caminho. Você foi lá e disse assim, olha, aqui está o problema, aqui está a solução, esse é o caminho, isso é o que você precisa melhorar. Então, você modificou, transformou a vida dessa pessoa, encurtou o sofrimento dela, você melhorou a vida dela. Então, a pessoa reconhece isso e ela é grata, e te remunerar por esse trabalho não vai ser nenhum problema para ela, porque ela viu valor nessa informação que você passou para ela. E como é que eu sei disso? Porque eu trabalho com isso há muitos anos. Então, as pessoas que eu já ajudei, que eu ajudo até hoje, né, fazendo a leitura do mapa delas, elas veem valor nessa informação que eu passo, em todas as informações que eu passo para elas, na maneira como eu busco ajudá-las, na maneira como eu busco mostrar o caminho que elas precisam seguir e o que elas precisam fazer e melhorar e tudo mais. Então,
a remuneração é o resultado do teu trabalho, mas o teu foco para que você seja uma astróloga kármica, para eu te dizer agora, sim, a astrologia kármica é para você, tem que ser essa questão de você viver com um propósito, de isso fazer parte do seu propósito, de você ajudar outras pessoas, de você servir as outras pessoas. E quando eu falo servir, né, o servir, ele tem recompensas também, e ele tem remuneração também, tá? Tanto que a casa do servir é a casa 6, que é também a casa do nosso trabalho, do nosso dia a dia, do nosso emprego. Então, é tudo o mesmo assunto, tá? Então, servir ao outro, ajudar o outro, fazer esse bem pelo outro, tem que ser o motivo principal, não é? E não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.